Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com seu comentário, sua opinião, participação. Diga de qual lugar lindo do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Foco do Brasil, é importante lembrar, é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias, é o nosso toque de sempre. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes ficaram entusiasmados com a boa notícia para o Brasil sobre o início pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, de modo formal, do documento que trilha os procedimentos para a entrada do Brasil no grupo. Além do Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também avançaram na adesão ao bloco, que é conhecido como Clube dos Países Ricos. Uma das notáveis ausências, por que será, ausências da lista, é a Argentina. Buenos Aires iniciou as discussões para ingressar no bloco ao mesmo tempo que Brasília, mas seu processo parece estar paralisado. O aval ao chamado roteiro de acessão é um dos quesitos obrigatórios para que um novo membro faça parte da OCDE. O relatório apresenta uma série de contrapartidas e condições necessárias para que a admissão seja concluída. Com isso, comissões da OCDE devem avaliar tecnicamente as práticas e as políticas do Brasil em diversos assuntos, desde a área econômica e meio ambiente. O secretário-geral da entidade, Matias Cormann, virá ao país, inclusive, no dia 22 de junho, para ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, o que deve marcar, de forma simbólica, o processo de adesão ao grupo. É um importante momento para o Brasil e também para o governo Bolsonaro. Alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores nesta segunda-feira. Espera votar até amanhã a questão dos combustíveis. Há uma possibilidade, uma chance de diminuir R$2 o preço do litro da gasolina em um dos dias. E a bomba que o senhor acendeu o estupinho e colocou na mão dos governadores? Vão segurar? Alguns governadores falam que vou perder a arrecadação. Você vai deixar de tirar do povo. Pô. Tem uma imagem sua que eu vi, que isso eu não esqueço. Eu falei pra minha esposa hoje. Foi em Santa Catarina, com a senhora, ficou sozinha na pista. Na pista, e o senhor parou. Foi lindo aqui. Aquela imagem. Na pista, eu parei. Aquela imagem ali. Eu tava com a bandeira na mão sozinha. Sozinha, essa imagem. Essa viralizou. Não, é uma imagem. Olha, vocês veem a bandeira do Brasil sendo lembrada, que coisa que tinha. Eu nunca carreguei uma bandeira do Brasil, até então. Eu tenho uma bandeira no meu ombro, ela tá na frente, e quero pintar uma atrás, grande, sabe? Porque a gente parece que não se interessava, parece. Hoje mudou, Os problemas que a gente está vivendo, que é no mundo todo, ele supera. Agora, se descambar a questão como nós sabemos que vai, né? Tem de vista o que acontece em outros países da América do Sul, tem de vista a gente vê quem está do lado do cara, ele não vai ter retorno mais não. Presidente, a gente não tem muita informação, o senhor deve ter muita informação. A situação da Argentina é uma situação bem crítica, né? Lá em vários estados está faltando diesel. Faltando combustível. O agronegócio está perdendo força, porque houve um imposto chamado contenciones, então qualquer exportação em torno de 30% tem que ficar no estado. Ficar no estado. E eles não têm. E aqui exporta não fica nada. E eles também não têm mais reserva, não tem reserva cambial, parece que a Argentina está endividamento. O Brasil também tem uma dívida enorme. Enorme, né? Então, o cara fala, paguei a dívida externa. Não, ele passou a dívida externa para interna. Captou dinheiro interno, né? Pagava menos agora, passou a pagar mais para os amigos dele aqui dentro. Presidente, por que todas agora as estatais dão lucro e antes era só prejuízo? Por quê? A roubalheira, pô. A roubalheira, agora aqui, tá falando de Itaipu Binacional. Não dava prejuízo, mas não... Apenas gerava energia. Porque agora, fazendo a mesma coisa. A Petrobras é uma empresa... Nós aqui, além da ponte que o Paraguai é segunda, é uma obra fantástica, não é uma ponte, não. Aumentamos de 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, que recebe voo internacional. Atendemos uns 40 municípios com obras de infraestrutura, com dinheiro da Itaipu Binacional. Não meter a mão, olha a Caixa Econômica, ele está falando aqui, ele está falando ali. Você pode ver uma coisa?
Você é novo, não sei se vai estar nisso. Só tem um ano, você pega o contra-cheque, tem um contra-cheque teu aí? Não. Vê se não tem um desconto extra para a FUNCEF, o fundo da Caixa. É a roubalheira do fundo de pensão, vocês não têm desconto no contra-cheque. Para poder você ter aposentadoria no futuro. Pega o carteiro. Ele tem desconto, em média, R$500 até 2030, para tapar o roubo do PT no Postales, fundo de pensão dos Correios. O pessoal quer que vote isso. Dava para fazer 60 transposições com o que se roubou da Petrobras. O endividamento da Petrobras, sim. Presidente, a gente viaja pelo Brasil, e nós viaja no motorhome, né? Então a gente está conhecendo o Brasil. Então a gente vê muitas rodovias assim, péssimas, estradas, né? Muito ruim, né? E depois a gente vê que foi feito obras lá fora, né? Muitas obras lá fora, e aqui a gente precisando. Caminhoneiro, caminhão quebrado em beira de estrada. O mineiro não né? quer o metrô em Belo Horizonte? Não Sim, tem. Não tem, não conseguiu. Mas tem onde? Tem em Caracas, da Venezuela. Quem foi que pagou? BNDES. BNDES. E a Venezuela pagou alguma coisa pra gente? Nada. Presidente, estão pagando juros do empréstimo deles. Em 2012, eu tinha uma pequena empresa e eu precisava de um dinheiro do BNDES. Era pouco, sei lá, R$150 mil. Eu não consegui. Todas as vezes que a gente ia apresentar um documento, eles pediam outro. Aí um dia um amigo meu falou, olha, se você não soltar alguma coisa lá, não consegue, sabe? E eu desisti, acabei de falar mais isso no nosso governo. Se acontecer em algum lugar, se eu tomar conhecimento, ajuda. Está sem corrupção. Pode aparecer? Pode. A gente mas você vai para providência para ir para cima do cara. Pode acontecer? Pode. A pedido da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o presidente Jair Bolsonaro vimos que vetou a substituição do Dia Nacional do Índio, comemorado em 19 de abril, pelo Dia dos Povos Indígenas. Então, se mantém o que já era na prática, né? Segundo o órgão, não há menção a povos indígenas na Constituição Federal de 1988. Apesar de ser contrária à mudança, a FUNAI usa o termo 118 vezes em seu regimento interno. Já a palavra índio aparece 11 vezes quando usada sem estar relacionada ao nome do órgão. É saber em que época foi feito, né, o regimento da FUNAI. Pois é. O presidente da FUNAI, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, assinou o parecer pelo veto. A posição do órgão serviu para embasar legalmente a decisão, mas o debate sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e o politicamente correto também pesaram sobre a questão. O termo indígena remeteria a povos originários, o que poderia gerar conflito com a tese do marco temporal. Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já estavam sendo ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Quem é contra a tese entende que os indígenas podem solicitar o direito a terras que teriam pertencido a eles no passado a qualquer tempo. Quer dizer, entrega ao Brasil, então, todinho. E nós, qualquer outro que não é índio, indígena, povos indígenas, como chamam, vai embora, então, porque aqui, não é? O mundo inteiro foi colonizado dessa forma, uma polêmica desnecessária, tempo perdido, autoridades poderosas ganhando salários milionários para discutir. O julgamento sobre o marco temporal começou em 2021 na corte, por exemplo, e até agora 2 ministros votaram, um contra e outro a favor. O tema seria retomado neste mês, mas foi retirado da pauta e não há nova data prevista. Outro motivo para rejeitar também a troca do nome do Dia do Índio em comemoração ao índio é que Bolsonaro não pretende fazer concessões ao que considera politicamente correto. Isso inclui a substituição de termos e palavras consideradas ofensivas ou imprecisas. Toda a razão ao presidente Bolsonaro. Daqui a pouco surge a ideia: Dia do Índio e da Índia, não é? Coisa de petista aí que a gente vê a todos e a todas. Gente, quanto mimimi, é até desnecessário comentar. Bobagens, achando que estão fazendo grandes coisas, não é? Para diminuir coisas ruins, estão fazendo politicagem, né? Barata, inclusive. E só falta daqui a pouco nem índios ou índias, vira uma espécie de todes aí do jeito que está virando no que aquilo, essas circunstâncias, essa situação, quando na verdade tudo parece ser politicagem barata mesmo.
Com as eleições se aproximando, o MST começa a se movimentar. Um episódio com a Bayer em São Paulo, problemas em um shopping, enfim. A deputada federal Carla Zambelli apresentou ao Ministério Público de São Paulo um pedido de investigação relacionado à invasão a um shopping center da capital paulista nos últimos dias. Na ocasião, manifestantes entraram no shopping Iguatemi, na zona sul da cidade, levando bandeiras do Brasil com a palavra fome. De acordo com a parlamentar, imagens comprovariam que, ao contrário do que divulgado foi, o ato promovido foi pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e foi marcado por correria e gritaria, não é? Então não é MST, foi o MTST, e tudo isso com gritaria, enfim, foi perturbador ao trabalho dos profissionais do local, o lazer e descanso das famílias, daqueles que estavam no ambiente, resultando em uma contravenção penal. O pedido de investigação foi feito nos autos de um inquérito em andamento que investiga a invasão da sede da B3 e que foi aberto em 2021 também a pedido de Zambelli. Sobre o ato, não é? A questão, esse problema envolvendo invasões, Zambelli afirmou que a manifestação seria uma resposta da esquerda, que tem Lula como líder, na medida em que a economia se recupera e a geração de empregos bate recorde. A deputada ainda ressaltou que a manifestação compõe uma estratégia coordenada e com viés revolucionário, na medida em que os locais que foram alvos das manifestações são ambientes dedicados a atividades diretamente vinculadas ao sistema econômico nacional. Mas não é só isso não, né, Zambelli? Além disso, já vimos a invasão a igrejas, enfim, de fato tem que ter um controle sobre essa questão, porque daqui a pouco, se não... As expectativas dos brasileiros crescem com relação aos resultados de alterações propostas pelo governo Bolsonaro e também pela Câmara e pelo Senado nos preços dos combustíveis, através do projeto analisado pela Câmara e pelo Senado. O relator do projeto de lei complementar 18/2022, que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre combustíveis, o senador Fernando Bezerra, ele afirma que a aprovação dos projetos voltados à redução dos combustíveis nos postos pode derrubar em R$ 1,65 o preço da gasolina e pelo menos 76 centavos o preço do diesel. Existe uma simulação que diz que o impacto no litro do óleo diesel será de 76 centavos e no litro da gasolina de R$ 1,65. Então estamos fazendo tudo isso para que possamos aliviar, afirmou Bezerra, em relação à limitação do ICMS. Ele, no entanto, destacou que não existe proposta de tabelamento de preços. Isso, na prática, pode anular qualquer possível redução na bomba, a depender do cenário internacional. Não estamos tabelando preço. Tem uma guerra na Ucrânia, a Rússia é responsável por 25% da produção de diesel no mundo, os preços estão tensionados, é evidente que pode haver elevação de preços, mas mesmo que haja, isso vai ajudar a não subir muito mais do que subiria. Segundo a proposta, os setores de combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo seriam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em um patamar máximo de 17%. O relator manteve o texto que foi aprovado na Câmara, fazendo apenas algumas inclusões em forma de emendas ao texto aprovado pelos deputados. Uma dessas emendas confere segurança jurídica aos gestores estaduais. Assim, eles poderão reduzir a arrecadação do ICMS sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com o regramento, um ente federativo não pode abrir mão de uma receita sem indicar uma nova fonte de arrecadação para compensar. Em entrevista coletiva, Bezerra vimos que mostrou a diferença nos cálculos dos governadores e do governo federal a respeito do impacto da perda de arrecadação nos cofres dos estados. Os estados falam que vão perder 103 bilhões. O governo federal fala que as perdas são da ordem de 65 bilhões. É por isso que o governo acredita que os estados têm como suportar essa redução de receita, disse ele. É a expectativa, pelo menos algo está sendo feito, os estados também precisam fazer alguma coisa. Isso, mais a questão do ICMS e do governo federal bancando as perdas estaduais, quando se fala em zerar o ICMS, isso é muito importante, o povo brasileiro está de olho.
O presidente Jair Bolsonaro, que teve alguns momentos especiais nesta segunda-feira. Em 2018, se você fosse olhar a pesquisa, eu não passaria para o segundo turno, e se passasse, perderia para qualquer um no segundo turno. Você pode ver, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, como tive em Toritama, tantos locais em Pernambuco, Nordeste. Está vindo aqui esse mês ainda? O senhor vai vir aqui? Eu não tenho certeza, mas acho que tem uma passagem pelo Nordeste, não tenho certeza por onde, né? Caruaru. Eu não tenho certeza. Devo estar na Paraíba, tá? na Festa São João. Devo estar no Rio Grande do Norte, está na minha cabeça aqui agora. Eu sou muito bem tratado, não no local do evento apenas, em todo o percurso que eu faço, geralmente num carro aberto ou numa motocicleta, que o pessoal prepara uma motocicleta ali. Sou muito bem recebido por todo mundo. Você não escuta ninguém me vaiar, coisa rara, alguém falar um palavrão. Tá? Me tratam muito bem. Agora, o outro candidato, o Lula, nem no Nordeste ele vai. Não vai em lugar nenhum no Brasil. Quando muito, é evento fechado. Já com a claque, com pessoas montadas, aí tem sindicato, tem pessoal do MST, são os que sempre trabalharam para o PT. Tá? Então você não vê a aceitação dele em lugar nenhum. E agora, eu não acredito em pesquisa, mas assim mesmo as pesquisas estão cada vez afunilando mais. O tal do Centrão compõe aproximadamente 300 deputados. São 513. Como é que eu posso aprovar uma coisa sem os deputados ligados ao Centrão? Eu fui do PP por muito tempo, eu sou do Centrão. Eu fui do PTB, eu fui do PFL. Tá? Agora, qualquer partido, tem gente boa, tem gente que realmente é uma tristeza conviver com eles. Mas a grande maioria são pessoas de bem. Me dou muito bem com o Ciro, o nosso piauiense. Aí tem o Gilson Machado, de Pernambuco, por exemplo, que foi ser ministro do Turismo. Nós temos o João Roma na Bahia. Nós temos o Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Tá? Nós temos o Queiroga na Paraíba também. Poxa, nós temos ministros nordestinos que muito bem representam a região, tá? E foram colocados por critérios técnicos. Agora, o Centrão são parlamentares. Eu prefiro estar com o Centrão do que estar com a turma do PT, PSOL, PCdoB, que é um pessoal cuja ideologia levou ao atraso, à miséria, à fome e à desgraça em outros países. Olha como é que está a Venezuela, cujo regime é apoiado por Lula. O pessoal do Nordeste, tá, que gosta do Lula, é um direito dele gostar, dá uma chegadinha em Roraima, vai em Pacaraima, vê como é que nós, das Forças Armadas, em especial o Exército, acolhe os venezuelanos fugindo da Venezuela, fugindo do regime maravilhoso apoiado por Lula. Hoje a média está em 600 pessoas por dia que cruzam a fronteira, a maioria mulheres com crianças pequenas e grávidas, fugindo da fome e da miséria. E olha só, prezado Aldo, a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, um país riquíssimo, e o povo está fugindo a pé para o Brasil. O Wall Street Journal deu destaque para soluções de tecnologia de ponta desenvolvidas por empresas brasileiras para o agronegócio. Mais uma vez, o agronegócio brasileiro em destaque internacional. A matéria aparece na edição impressa e no site do Wall Street. A publicação mostra exemplos que vão desde géis para a hidratação e otimização da absorção das plantas, mecanismos criados em Agetex, startups do agronegócio, até drones e equipamentos com um laser desenvolvido pela NASA. O texto revela também investimentos estrangeiros feitos por grandes players estrangeiros em empresas do Brasil. Todas as grandes multinacionais do agronegócio estão agora entrando no Brasil por causa da inovação que vem acontecendo, disse Bob Morris. Ele é agrônomo norte-americano e preside uma consultoria com sede em Washington, capital dos Estados Unidos. Além disso, a matéria cita as parcerias feitas pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, com a Agetex, fundadas por profissionais de universidades de ponta do Brasil. Uma delas desenvolveu um acelerador de absorção de nutriente do solo pela planta. De acordo com a Embrapa, dados mostram um aumento de produção de 21% para as lavouras de soja e até 50% para algumas hortaliças. A fórmula já é utilizada em cerca de 150 mil hectares de terra. Outra solução que está chegando ao mercado é o hidrogel, onde um pesquisador, em parceria com a Embrapa, desenvolveu um insumo que armazena água no solo.
O Fergel mantém o líquido próximo da raiz da planta para liberá-la aos poucos. Liberar o líquido aos poucos, conforme a necessidade da lavoura. Segundo a reportagem, apenas no ano passado, o Brasil atraiu 1,3 bilhão de dólares em investimentos em desenvolvimento, tecnologia de ponta para o agronegócio. É o 6º lugar no mundo nessa área em investimentos. Que maravilha, gente. O rei Roberto Carlos, aos 81 anos, causando polêmica, gente. Ele participou de uma coletiva de imprensa para divulgar a 2ª edição do seu projeto Emoções na Praia do Forte, Bahia. E o que chamou a atenção foi um momento da coletiva em que um jornalista questionou se o rei, provocou, o rei Roberto Carlos, se ele aceitaria gravar uma música com Anitta. E nesse momento, muitos fãs do cantor que estavam presentes vaiaram e protestaram contra uma suposta parceria musical. Porém, Roberto Carlos elogiou o trabalho da funkeira e reconheceu a importância dela na música. Roberto Carlos fez questão de ressaltar que, se fosse apresentado um bom projeto a ele, não negaria uma possível parceria. Roberto Carlos celebrou a volta aos palcos após longo período isolado por conta da pandemia de Covid-19. Uma alegria grande voltar a trabalhar, 2 anos e meio, realmente sem fazer nada, sem sair de casa, só de casa para o estúdio, disse Roberto Carlos. Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a Força Nacional a atuar no combate ao crime organizado no Amazonas. Segundo o texto, os agentes da Força Federal poderão atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas e crimes ambientais na Operação Marpão, na região do Médio Solimões, nos rios Negro e Solimões. A atuação da Força Nacional está prevista para acontecer por 90 dias. O governo do estado do Amazonas, que solicitou o apoio, deverá fornecer a logística necessária para o trabalho da Força Federal. A base Arpão é uma embarcação atracada no Rio Solimões para dar suporte às ações policiais na região. A base fluvial foi inaugurada em agosto de 2020 com o principal objetivo de combater o tráfico de drogas. A infraestrutura foi financiada pelo governo federal e abriga operações das Polícias Civil e Militar do Amazonas, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A Organização Mundial da Saúde recomendou, vimos aí, ainda polêmica envolvendo, sobre essa recomendação que seja feita uma investigação aprofundada sobre a hipótese de a origem da Covid-19 estar relacionada a um acidente de laboratório. Certamente a decisão de investigar mais é apoiada por grande parte dos brasileiros. O relatório de um grupo de especialistas do órgão, OMS, afirma que ainda faltam dados-chave para apurar as origens da pandemia. Os cientistas disseram que permanecerão abertos a toda e qualquer evidência científica que se torne disponível no futuro para permitir testes abrangentes de todas as hipóteses razoáveis. Eles observaram que, como os acidentes de laboratório no passado provocaram alguns surtos, a teoria que foi altamente politizada não pode ser descartada para o coronavírus. Inclusive, virologista, membro do grupo da OMS que investiga a origem da Covid-19, um deles, reconheceu que alguns cientistas podem ser avessos à ideia de investigar a teoria da origem da Covid-19 em laboratório. E este defende ser necessário manter a mente aberta para examinar essa hipótese. Outro que integra um grupo consultivo da OMS, não relacionado com as investigações, sugeriu que os países do G7 criassem uma equipe própria para pesquisar as origens do vírus. O grupo é formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá. O governo chinês se recusa ainda a partilhar dados brutos essenciais e não permite uma auditoria completa e necessária dos laboratórios de Wuhan, comentou. Ainda há argumentação que a organização não tem autoridade política, experiência e independência para realizar uma avaliação tão crítica. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade. E queremos seguir todos os dias na sua companhia.
Agradecimento especial a Leandro Miranda e Osimar Guilherme, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.